A graça e a paz do Senhor, amados. Um feliz ano novo a todos. Espero que todos estejam com muitas esperanças, muitas expectativas para esse ano e que Deus possa nos abençoar imensamente a todos nós. Esse seja um ano de vitórias, né? O primeiro domingo do ano. Vamos buscar ao Senhor para receber dele a direção, a condução para este ano. Queridos, eu convido vocês a abrir no livro de Isaías, capítulo de número 66. Isaías 66, é o último capítulo aí do livro de Isaías. Isaías, capítulo de número 66, neste ano nós vamos meditar que tipo de pessoa nós podemos ser em Deus, mas antes eu quero tratar de uns pontos, uma introdução, para depois entrarmos no tema propriamente dito. Isaías 66, vamos ler os dois primeiros versos, que diz assim: assim diz o Senhor. Então é Deus dizendo: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. Só até aqui, queridos. Vamos orar. Senhor amado, nós precisamos que o Senhor fale conosco. Nós precisamos, neste ano de 2021, que o Senhor esteja à frente, o Senhor esteja nos abençoando. Então, inicie, Pai, primeiramente falando ao nosso coração, nos conduzindo para aquilo que o Senhor quer para nós. Nós precisamos do Senhor nos dirigindo, tomando conta de nós e das nossas famílias. Te pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Leiam aí comigo de novo, queridos, para nós nos atentarmos sobre alguns pontos. Olha o que diz o Senhor: o céu é o meu trono. O céu aí, claro, não são as nuvens, né? Deus não está ali pulando de nuvem em nuvem. Está falando de um plano eterno, de um mundo além, de uma realidade além dessa dimensão física. Então esse é onde está o trono de Deus. E a Terra, né, o nosso universo, o nosso planeta, é um estrado dos pés de Deus. Nós vimos nas últimas mensagens o que é um estrado. Em outras traduções você vai ver um escabelo, né, essas duas palavras um pouco estranhas, né, estrado e escabelo. No hebraico a palavra é até bonita, é lehagleka. O que é um estrado? Nós vimos na última mensagem que os reis tinham tronos elevados, né, um local onde ele se assenta, e para o rei, quando ele se sentar, como há um trono elevado, ele não ficar com as pernas no ar, né, com os pés balançando assim, que não é algo imponente, pelo contrário, né, prejudica a imagem do rei. Então colocavam um tablado onde ele apoiava os pés. Esse tablado é chamado de um estrado ou escabelo. Então é usado meramente para ele apoiar os pés, para ele pisar. E o texto nos diz que o céu, a eternidade, é o trono de Deus, e esse mundo aqui é um mero estrado, um mero banco, algo pequeno diante da grandiosidade de Deus, que está mostrando quanto Deus é grande, quanto Deus é magnânimo, como Ele é imenso, maior do que tudo que a gente possa conceber. E nós vimos nas últimas mensagens que todo ensino falso, mesmo que tenha multidões de pessoas seguindo aquele ensino, será reduzido a um mero estrado. Ou seja, Deus vai pisar. Nós lemos lá no Salmo 110, em que Deus, assim diz o Senhor ao meu Senhor, como se Deus estivesse dizendo para Jesus: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Então Deus está virando para Jesus e falando: olha, Jesus, fique tranquilo, fique aqui à minha direita, enquanto eu, Deus Todo-Poderoso, vou fazer de todos os teus inimigos um lugar para você pisar.
Os principais inimigos de Jesus, como eu mencionei, é todo ensino falso, tudo aquilo que desfigura a pessoa de Deus, tudo aquilo que atrapalha a vida humana, tudo aquilo que traz peso, tristeza, maldade, engano, tudo isso Deus está trabalhando. Não interessa quem ensine isso, seja um pagão, seja um ímpio, seja um cristão. Se alguém ensinar algo que oprime as pessoas, que explore as pessoas, que escravize as pessoas, que prejudique a vida humana, o próprio Deus vai pegar isso e colocar sob o ensino de Jesus. No final, só vai restar Jesus. O resto vai ser estrado, vai ser para ser pisado. E um desses ensinos que muitas vezes é distorcido e que vai ser tornado, e está sendo tornado por Deus, estrado para os pés de Jesus, é divulgarmos que um determinado prédio ou uma determinada instituição é um lugar onde Deus mora. Esse é um ensino falso, 100% falso, segundo as Escrituras. Você transformar Deus em um ente tão pequeno, morar em um determinado CEP, ou estar sob um determinado CNPJ, isso é falso. Isso é cômodo para uma dada religião, uma dada instituição, afinal isso representa poder, representa riquezas, você tem que dar dinheiro aqui, porque Deus está precisando de dinheiro. Então isso traz muito dinheiro, traz muitas multidões sob o comando de um determinado líder que sequer pode ser questionado. Então tudo isso é muito complicado. E essa pregação desse Deus sem teto, que você precisa ajudá-lo e precisamos construir uma casa para ele, isso é falso. O próprio templo de Jerusalém nem foi ideia de Deus. Deus não pediu isso. Foi Davi que propôs isso a Deus. Ele falou: Deus, eu moro num palácio e você não tem uma casa para morar. E a resposta de Deus a Davi é uma resposta irônica. Deus diz: você construirá uma casa para eu morar? E no texto aqui de Isaías 66, nós estamos vendo que o trono de Deus é nos céus e o planeta Terra inteiro, e até o universo é um mero estrado para os pés de Deus. Como é que Deus vai ficar sob um teto, se o planeta inteiro é um lugar onde ele até descansa os pés e a eternidade é onde ele mora? E nós vemos aqui no verso 2, ele diz: não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas, e por isso vieram a existir? Ou seja, Deus, com a mão dele, construiu o universo todo. Como é que ele precisa de algo da parte do ser humano? O próprio Salomão, que depois de Davi constrói o templo de Jerusalém, ele diz e reconhece a Deus: será possível que Deus habite na terra? Está lá em 1 Reis, capítulo 8, verso 27. Os céus, e mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos esse templo que eu construí. Então Salomão teve essa humildade diante de Deus, falou: olha, os céus e os céus dos céus e tudo que existe não pode conter-te, quanto menos esse templo que eu construí. Então isso é algo que a gente precisa entender, queridos. Na verdade, não é que Deus habita no universo ou nos céus. O próprio apóstolo Paulo diz que nele nos movemos, existimos e somos. Na verdade, é o universo que está dentro de Deus, porque nada pode existir fora dele, porque fora de Deus nada há. Então, vocês entendem a dimensão de Deus? Ele não tem como estar em um lugar, porque ele está em todos os lugares. E esse é o ensino básico do cristianismo, que ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele está no templo, está na sua casa, está na floresta, está no mar, está no ar, está em todo local. Ele é onipresente porque nele somos, nos movemos e existimos. Ele está em todo lugar. E por isso ele não pode habitar em um local único, exclusivo, está limitado e sob o controle de quem quer que seja. Na verdade, isso que eu estou dizendo não é meramente minha concepção ou minha interpretação. Isso está escrito explicitamente. O apóstolo Paulo, em Atos 17, ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra. E não habita, olha só o texto,
Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Está escrito literalmente, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. E ele não pode ser servido por mãos humanas como se necessitasse de algo. Coitado de Deus, ele precisa de algo, não. Porque ele mesmo que dá vida a todos, dá fôlego a todos e dá todas as demais coisas. Como Davi diz, né? Quem primeiro a ele deu para que possa requerer dele alguma coisa. Então a gente precisa entender de quem estamos falando, queridos. Deus é um ser absolutamente indescritível, o tamanho que ele tem, a dimensão que ele tem, a grandiosidade que ele tem. Ele não está contido em nada, na verdade, tudo está contido dentro dele. Tudo que existe está dentro dele, porque nada pode existir à parte dele. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares e ele não pode habitar em santuário feitos por mãos humanas. Os discípulos diante do templo de Jerusalém, o templo construído por Herodes, reformado por Herodes, e se tornou uma das grandes maravilhas do seu tempo. Lá no templo de Jesus, é um templo magnífico, cheio de ouro, pedras gigantescas. Os discípulos diante do templo lá em Jerusalém, caminhando com Jesus, olham para o templo, ficam extasiados diante da beleza daquele local, da grandiosidade daquilo e falam para Jesus: Mestre, olha essas pedras. Jesus, olha essas construções. E Jesus não elogiou, não ficou impressionado, não estimulou, nada. Mas também não ficou calado. E o que Jesus disse fez os religiosos da época, os judeus e fariseus, rangerem os dentes de ódio. Rangerem os dentes de ódio. Inclusive, foi uma das acusações que fizeram a Jesus lá antes da crucificação, para condená-lo. Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. E Jesus deu muita importância para isso? Não. Todo mundo maravilhado, olha isso. Jesus falou: não vai ficar pedra sobre pedra. Por quê, queridos? Por que Jesus tratou dessa forma um símbolo, algo tão sagrado ali para os religiosos da sua época? Porque primeiro o templo havia ficado no lugar de Jesus. E se ocorre isso, o que nós falamos? Tudo que se voltar contra essa pedra será reduzido a pó. E tudo contra essa pedra, se voltar, será despedaçado. Que nós vimos na mensagem anterior. Tudo vai ser estrado para os pés de Jesus, queridos. Tudo que tentar estar acima de Deus vai ser colocado no seu devido lugar, sob os pés de Jesus. Tentou ser idolatrado, tentou ser divinizado, cultuado e estar acima de Deus, vai para o seu devido lugar, sob os pés de Deus. Então, o templo estava no lugar de Jesus. E entre o templo e Jesus escolheram o quê? Escolheram o templo. A palavra Jesus, que é Jesus, tentou expulsar, por exemplo, o comércio que ocorria dentro do templo. Havia negociatas, havia uma grande exploração ali de dinheiro, de comércio, vendendo coisas, explorando a fé das pessoas, cobrando caro, para que as pessoas, entre aspas, adorassem a Deus. Se você quer adorar a Deus, tem que dar muito dinheiro, tem que comprar esses produtos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E Jesus, que é a palavra de Deus, tentou expulsar o comércio de dentro do templo. E o que aconteceu? Jesus acabou sendo expulso. Então a palavra foi expulsa. Não apenas expulsa, mas também morta numa cruz depois. Então é muito preocupante quando a pessoa idolatra qualquer coisa acima de Jesus, porque em dado momento, como Jesus disse, não é possível servir a dois senhores, e a pessoa vai se apegar mais a algo do que a Jesus. Isso ocorreu naquela época, isso de entre o comércio e o dinheiro e Jesus, expulsarem Jesus, que está atrapalhando o comércio, atrapalhando arrancar dinheiro das pessoas em nome da fé, expulsaram Jesus.
Isso ocorreu naquela época, ocorre hoje em massa e ocorrerá sempre. Jesus é sempre alguém prejudicial ao comércio dentro do templo. Agora, o que eu quero fazer, tudo isso que eu estou trazendo, isso aqui foi a introdução. Não é esse aqui o assunto principal do que nós vamos tratar. O que eu estou colocando aqui, queridos, que o grande foco que nós precisamos ter para 2021 é principalmente construirmos quem nós somos para Deus. Porque, como nós vamos ver aqui, nós somos o santuário onde Deus habita. Nós vimos aqui, olha o Isaías 66. Eu, inclusive, esqueci de ler esse trecho aqui, né? A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Então, nos 2 primeiros versos de Isaías 66, Deus vai falando, olha, o céu é onde eu habito, a terra, o universo é um mero estrado para os meus pés. Que tipo de casa vocês vão me construir? Por acaso eu vou morar num lugar? Deus fala assim de forma irônica, e aí Deus fala o que Ele quer. Vocês querem me dar casa, querem me dar dinheiro? Não, não é isso que eu estou pedindo. Deus deixa bem claro, não é isso que eu estou pedindo, porque eu fiz todas as coisas. Todas as coisas que vieram a existir pela minha mão, pela palavra do meu poder. Eu habito nos céus, o universo é um estrado para os meus pés. O que que eu peço ao ser humano? O que que eu quero? Eu, Deus, quero. A este eu estimo. É esse que eu tenho apreço. É isso que eu tenho afeição. É isso que eu, como Deus, busco. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. É isso que Deus está falando, é isso que Ele quer. Que também Deus diz lá em Isaías 57, eu habito em um lugar alto e santo, mas habito também com um contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. E aí nós temos que nos perguntar, nós somos humildes diante de Deus? Nós nos arrependemos diante de um erro nosso e realmente buscamos melhorar diante daquela falha? A gente se quebranta diante da palavra dele? Então Deus está deixando bem claro que Ele está mais interessado em pessoas. E quando fala Ele está mais interessado em pessoas, Deus está dizendo, Ele está mais interessado em você. Deus está interessado em você. Não em construção de prédios necessariamente, que pode ser bom, mas Ele quer almas humanas construídas à imagem e semelhança dEle, em beleza, em bondade, em gentileza, em amor. Ele está interessado em você. Perguntaram para Jesus, Senhor, qual que é o lugar certo para adorar? É no monte, em Samaria, ou é no templo, em Jerusalém? Então, de novo, querem colocar Deus em um lugar. É sempre essa preocupação, qual o lugar certo, o que tem de certo para a gente fazer, em termos de local, em termos físicos. E Jesus desloca isso e traz essa revolução que é o Evangelho. Ele diz, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é em um determinado local. Os verdadeiros, os de verdade mesmo, o adorarão em espírito e em verdade. E ele diz, são estes os adoradores que o Pai procura. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. Ele não habita num lugar. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então veja, a mulher samaritana estava perguntando de um local, de um prédio, de uma instituição, aonde, qual é o lugar, qual que é o CEP. E Jesus fala, não é lugar, são pessoas. Quem você é diante de Deus? Você é um adorador, um verdadeiro adorador. Você adora em espírito e em verdade.
Então veja como Deus desloca o olhar do ser humano para tirar do lugar e para olhar para você. Se examine, olhe para dentro de si, que tipo de adorador você tem sido. Para de culpar, né, ou o pregador, ou o lugar, ou isso aqui, será que está bom, será que não está? Não, espera aí. É você que tem que ver se você está bom ou não. Se você tem fervor em adorar a Deus ou não. Se você tem aquele calor por dentro, você tem aquele interesse por Deus, interesse pela palavra, desejo por estar na presença dEle. Você tem esse mover do Espírito em você. Então não fique preocupado com o local, preocupe-se com quem você é. Porque se o mundo acabasse como acabou lá na época de Noé, e não tivesse mais pessoas, não tivesse mais bandas, não tivesse mais congregações, será que a sua vida espiritual morreria? Se sua vida espiritual morresse sem ter esse suporte congregacional e de músicas e tudo, então será que você não tem uma vida pessoal com Deus? Você e Deus, você precisa de um lugar para te arrastar, para te empurrar, para fazer você despertar, ou você tem realmente uma vida com Deus? Uma vida. Nós estamos falando de um breve horário no domingo, ou em algum momento ao longo da semana, quando se tem. Porque muitas vezes as pessoas lembram de Deus no domingo e o resto da semana mal se recorda que Deus existe. E Jesus falando, parem com isso. Sejam vocês adoradores. Não é o lugar da adoração, é você ser a adoração viva a Deus. Então esse ensino que Jesus quer ensinar e quebrar o outro vai ser um estrado para os seus pés. O lugar da adoração. Qual é o lugar da adoração? Tanto é que o templo de Jerusalém foi feito em ruína. Não sobrou pedra sobre pedra. E Jesus não lamentou, não achou isso triste. Por quê? Porque ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado com as pessoas, com os discípulos, compreenderem o Evangelho e adorarem a Deus em espírito e em verdade. Nós lemos que todo aquele que se voltar contra essa pedra, Jesus, será despedaçado. E tudo quanto essa pedra voltasse, será reduzido a pó. E o templo foi reduzido a pó. Porque se voltou contra Jesus. Então não interessa necessariamente a instituição, interessa o seu coração. É daí que provém os verdadeiros louvores. É isso que o Pai procura. Então, olha, as pessoas estão procurando o lugar certo de adorar. E Deus está procurando as pessoas que realmente adoram. E Deus procurando no mundo inteiro adoradores. Ele encontra você ou ele passa, não, esse aqui também não adora, esse aqui também não medita na minha palavra, esse aqui não tem tempo comigo. São estes os adoradores que o Pai procura. Ele está procurando, queridos. Está procurando porque está difícil de achar. Há muitos lugares de adoração. Agora, os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, o Pai está procurando. Então ele procura adoradores, não locais, não lugares. Ele procura em você espiritualidade de verdade. E é isso todo o ensino do Novo Testamento, que desloca esse olhar do templo, da figura de um local ou de uma instituição, como esse sendo o cerne da nossa adoração a Deus, e diz, vocês que são santuários de Deus. O apóstolo Paulo diz duas vezes, lá em 1 Coríntios 3,16, ele diz, vocês não sabem que vocês são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então o que Paulo diz? Ele não habita em santuário feito por mãos humanas. Não é a minha opinião, é o que está escrito. O apóstolo Paulo diz, Deus não habita em santuário feito por mãos humanas. Ponto. Questão encerrada. Então, onde ele habita? Além da eternidade, ele diz, o Espírito de Deus habita em vocês. É onde Deus quer morar, dá licença. Ele escolhe onde ele quer morar. Deus, você quer morar debaixo, cercado de tijolo, debaixo de um teto? Não, obrigado. Não quero. Eu quero
habitar no coração de vocês. Posso. É o que Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Quem abrir, eu entrarei e cearei com ele. Deus quer entrar na nossa vida. Deus quer fazer parte do nosso existir, do nosso dia a dia. Nós temos tempo com Ele, Ele ser o nosso Pai. De Deus, que tipo de santuário temos sido? Que tipo de santuário você quer ser? De novo, a gente pode se perguntar, qual que é o lugar certo de adorar? Será que o lugar certo para eu adorar é na IBPG ou é em outra igreja em 2021? É a pergunta da mulher samaritana, irmãos. Vocês entendem isso? Jesus, qual que é o lugar certo de eu adorar? É na IBPG? É na igreja tal? É na igreja tal? E Jesus responde, está chegando a hora. E de fato já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, em vez de perguntar o lugar certo, pergunte, eu estou sendo um adorador em espírito e em verdade? Porque, meu irmão, se o mundo acabar, não tiver mais congregação, não tiver mais lugar nenhum, não tiver mais banda, não tiver mais louvor, se você é um adorador em espírito e em verdade, a sua espiritualidade continua, e avança, e cresce. Porque Deus não pode ser destruído. Prédios e instituições podem e são. As igrejas do livro de Apocalipse todas acabaram. O templo de Jerusalém não ficou pedra sobre pedra. E Deus? Deus está muito bem, obrigado. E não há nenhum empecilho entre você e Deus. É só você estar com Ele. O Espírito Santo habita em você. Qual o empecilho de você ser hoje cheio do Espírito Santo? Eu não posso impedir, a IBPG não pode impedir, ser humano algum pode impedir, política, impérios, governos, nada pode impedir você ser cheio do Espírito Santo. E se você não for cheio do Espírito Santo, hoje e 2021 inteiro, a quem precisamos tratar? A quem precisa se responsabilizar por isso? Você. Eu preciso me enxergar e dizer, eu quero ser um adorador, em espírito e em verdade. Sem preocupar em lugares. Onde eu estiver vai ser um lugar cheio da presença de Deus, porque eu sou o santuário de Deus, o Espírito Santo habita em mim e eu quero esse fervor. O fervor não vai vir de fora, vai vir de mim, do meu desejo. Como as corças anseiam por água, assim eu quero o meu Deus vivo. Amém. Entendem como a gente precisa pegar esse ensino? Eu sou o santuário de Deus. Ótimo. Então seja um santuário de Deus realmente que adora, que é cheio de Deus. E que tipo de santuário você quer ser em 2021? Como ser cada vez mais um adorador em espírito e em verdade? Eu quero pegar um modelo aqui para a gente, que é a igreja de Tessalonicenses. Abra comigo aí, queridos, em 1 Tessalonicenses. Eu quero ler alguns versos do livro inteiro, então vocês deixem aí aberto. 1 Tessalonicenses, em que o apóstolo Paulo vai comentar tudo isso que nós estamos tratando aqui, como eles se tornaram santuário para Deus, sem ter essa visão de instituição, de prédio, de lugar, mas eles sendo este lugar para Deus. Olha como os tessalonicenses viviam a fé e como eles eram esse templo para Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, aí vocês deixam aberto aí que a gente vai ler várias passagens aqui, para um modelo para nós em 2021. 1 Tessalonicenses 1, verso 6. Olha só, de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se, olha só, modelo.
Então aqui, há um modelo para a gente, quem nós devemos ser, quem nós podemos ser para 2021. Assim tornaram-se modelo para 2021, modelo para sempre, modelo de um povo que segue a Deus. Tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Então, olha só, estamos vendo que essa igreja foi uma igreja que o apóstolo Paulo olhou e falou, é assim mesmo. Diferente das outras cartas que o apóstolo Paulo ia corrigindo diversas coisas, não que a igreja de Tessalônica não tivesse coisas a serem melhoradas e aperfeiçoadas e corrigidas, mas ele via nos Tessalonicenses um modelo. Realmente um pessoal que viveu essa plenitude do Evangelho e buscavam crescer em Deus. E é isso que nós vamos ver aqui agora. Qual tipo de santuário, de adorador você pode ser para Deus? Temos um modelo aqui, então a gente não está perdido sem uma direção. Temos um modelo. E ele já falou aqui algumas coisas. Primeira coisa que ele disse, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. A primeira coisa que nós já vimos lá, entre o templo e Jesus, estavam escolhendo o templo, estavam escolhendo ensinos da religião, várias coisas dos fariseus, várias coisas que iam contra Jesus. E entre o templo e o que aquela religião, aquele legalismo ensinava, optaram pelo templo e jogaram fora Jesus. Então a primeira coisa é, nós temos que ser imitadores de Cristo, imitadores de Jesus. Como Jesus viveu? Você fala até para um ateu, que às vezes nem acredita em Deus, ou um cético, que nem acredita em uma pessoa de outra religião. Ele às vezes pode desprezar uma dada igreja evangélica ou alguma outra igreja cristã. Pode até desprezar, pode até ter ódio. Mas quando se fala de Jesus, todo mundo respeita. Você já viu isso como é interessante? Um ateu fala, olha, a vida de Jesus era belíssima. Jesus foi fenomenal. Qualquer um fala ali, até os maiores críticos da religião cristã respeitam a pessoa de Jesus. Por quê? Porque Jesus era lindo. E nós somos chamados a sermos imitadores de Jesus. O que ele ensinou, a gente vive. O que ele viveu, a gente vive. A gente não deve imitar os fariseus, não deve imitar o povo do templo, não deve imitar os saduceus, nem quem quer que seja. É imitar Jesus. Já viu como Jesus tratava o pecador? Já viu como Jesus tratava a mulher? Como Jesus tratava o diferente? Como Jesus tratava, enfim, a vida? Como ele olhava a vida e via beleza em tudo, como ele era grato, como ele é bem-humorado, como ele tinha alegria e gentileza nos tratos dele, como ele era manso. Ele dizia, olha, aprendam de mim, que sou manso e humilde de espírito, e aí encontrareis descanso para as vossas almas. E as pessoas, meu Deus, como eu encontro descanso para a alma? Será que é tomando remédio? Será que é fazendo tratamento? Tudo isso colabora, mas Jesus fala, aprenda comigo. Por que vocês não aprendem comigo? A gente precisa voltar a aprender com Jesus. A gente precisa voltar a ser imitador de Cristo. Porque Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E essa vida em abundância a gente obtém imitando Jesus, sendo parecido com Ele, vivendo a vida e tratando a vida e os relacionamentos como Ele tratava. Ah, eu vou tratar diferente. Bom, aí você vai ter problemas, você vai ter dificuldades. Então, em vez de fazer os tratamentos que o ser humano propõe, que podem ter a sua utilidade, mas que a gente não esqueça do principal tratamento. Aprendei de mim. Aprendam comigo a viver. Sejam mansos, sejam humildes de espírito, e assim vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Isso é outra coisa que eu já falei aqui várias vezes. Se Jesus disse que o fardo dele é leve e o jugo dele é suave, se em algum momento da sua espiritualidade você estiver sentindo que está muito pesado, que o fardo está pesado e o jugo complicado, já pode ter certeza, você não está imitando Jesus.
Você está imitando regras e doutrinas de homens, ensinos da religião, algum tipo de opressão. Porque vivendo o Evangelho, queridos, você só tira peso. Você vai tirando peso, vai se tornando mais livre, mais natural, mais santo, mas sem pressão, vindo de dentro, transformado por Deus. O fardo tem que ser leve. Porque a gente imita Jesus, não imita os fariseus. Quem seguia os fariseus era um fardo enorme. Então, a primeira coisa é nós imitarmos Jesus. Olhe para Jesus, veja como ele vivia a espiritualidade. Veja como ele vivia a religião. Se você quiser ver como os outros viviam a religião, como era pesado, como era difícil, como era cheio de medo, cheio de preocupações, você olha os outros religiosos que tinham ao redor de Jesus. Agora olha para Jesus. Olha que coisa linda que ele vivia. Então, a primeira coisa para 2021, joga fora, queridos. Joga fora tudo que não se pareça com Jesus. Eu já tenho pregado isso continuamente e nessas últimas 2 mensagens enfatizei isso bastante. Tudo que não for igual a Jesus, jogue fora da sua vida. Ah, mas foi o pastor tal, ou foi o bispo tal, ou foi o vice-deus tal que falou. Não interessa, irmãos. Nós vimos, todo ensino falso vai ser tornado lei hag lekar. Vai se tornar lei hag lekar, estrado para os pés de Jesus. Jesus vai pisar. Vai ser despedaçado e não vai sobrar senão pó. Isso na eternidade, só vai sobrar Jesus. Toda outra religiosidade, todas as regrinhas, mandamentos e opressões vai cair por terra. Só vai sobrar Jesus, porque Ele é a verdade. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Amém. Penduricalhos a mais que vão colocando só trazem problemas. Então joga tudo fora, porque na eternidade isso tudo que você não jogar fora, vai ser jogado fora por Deus. Porque Deus disse a Jesus, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu faça de todos os teus inimigos, todos os ensinos falsos, como um estrado para os teus pés. Então a primeira coisa é ser imitador do Senhor. Agora, o segundo ponto, olha só o que ele diz nesse verso que nós já lemos. O verso 6, é de 1 Tessalonicenses 1. Deixa aberto em 1 Tessalonicenses. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Então, olha só. Eles recebiam a palavra com alegria. Então, quando você vir para a casa de Deus, aqui para a igreja, para ser esse santuário de Deus, receba com alegria. Venha com alegria, porque você está vindo não é para satisfazer o pastor Roma ou o pastor Wagner, ou meramente a sua consciência religiosa. Venha para ser um adorador que adora em espírito e em verdade. Para adorar de verdade, você tem que querer de verdade, senão vai ser uma adoração falsa. Vai ser uma adoração obrigatória, uma coisa sem aquilo partir de você. Então a primeira coisa é você receber com alegria, você vir com alegria, vir com desejo. Porque se a gente tiver desinteresse por Deus, que tipo de adoração a gente vai levar até Ele? O interesse que parte de você. Você tem fome e sede de justiça. Você quer Deus, como nós cantamos, quer mais de Deus, e você vai com alegria, desejando a palavra. E ele diz, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Quer ver uma marca que você está se enchendo do Espírito Santo? É você receber a palavra com alegria. Porque se a pessoa recebe a contragosto, ou incomodado, ou resistente, é porque aquela pessoa não está cheia do Espírito. Se a pessoa está cheia de Deus, ela vai recebendo aquelas palavras de amor, de graça, de bondade, quem Deus é, com o coração aberto, escancarado. Como Jesus disse, é um terreno fértil para a semente da palavra de Deus, e não um terreno cheio de pedras, cheio de aves, cheio de espinhos. Então receba a palavra com alegria, venha com alegria. Seja para aqui, seja no seu momento com Deus na sua casa, faça com alegria.
interessante que diz que mesmo sob sofrimento se alegravam em Deus. Se o sofrimento vier, como veio em 2020, e 2021 tiver algum resquício, ou tiver passar por algo, faça com alegria, sempre. O sofrimento que vier, mas mantenha a gratidão a Deus. Mantenha o seu compromisso com Deus. Mantenha a sua fidelidade aos seus princípios, valores e caráter. Nunca negocie os seus princípios e valores. Nunca negocie o seu caráter. Seja por dinheiro que for, por oferta que for, por nada. Não negocie isso. Seja sob sofrimento, seja sob propostas. Mantenha-se alegre em Deus. Agora, no verso 3 de 1 Tessalonicenses 1, olha só. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele fala fé, fala amor, fala esperança. Igual a 1 Coríntios 13, né? Assim permanecem esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então, o trabalho que resulta da fé, o esforço movido pelo amor e a perseverança proveniente da esperança. Então, para esse ano de 2021, você tem três coisas que têm que estar sempre presentes: fé, esperança e amor. Se você não souber muito bem como lidar com alguma coisa, sempre lembre: fé, esperança e amor. Estou passando por um momento complicado na minha família. Fé, esperança e amor. Meu coração está angustiado, perturbado. Fé, esperança e amor. Estou diante de uma batalha no trabalho, na justiça. Fé, esperança e amor. O que vai vir? Não sei, estou preocupado, eu estou um pouco inseguro. Fé, esperança e amor. Para tudo. Tenha esse alicerce como base para 2021. Esse é o modelo. E ele continua aqui, verso 9, de 1 Tessalonicenses 1. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então, deixar tudo que nos atrapalha e buscar a Deus. E olha só, 1 Tessalonicenses capítulo 2. Queridos, eu comentei e expliquei que nós somos o principal local de habitação de Deus, de adoração a Deus. Nós, não um local específico. Nós, quem nós somos? Agora, locais e lugares, como estamos aqui reunidos, isso contribui. Vocês estão ouvindo essa palavra, essa mensagem, porque vocês vieram aqui. Então, há a sua contribuição, há a sua importância, não a ser divinizada, não ser colocada acima de Deus e nem tirar a responsabilidade da nossa vida espiritual de nós e colocar em alguém ou alguma instituição, não, é nossa. Mas é útil, é importante, contribui para a nossa vida espiritual quando está contribuindo. Agora, olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 2. Quais são os critérios para, além de você ser um santuário para Deus, você ir para um lugar? Que tipo de lugar tem que ser esse? Esse lugar tem que contribuir para você ser um templo, não o lugar ser o templo, você ser. E esse lugar pode contribuir para você. Tendo esses critérios aqui, 1 Tessalonicenses 2, verso 3, olha só. Pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus, para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Então, quais são os critérios de um lugar que você vai para aprender, para ter comunhão, para crescer em Deus, para receber uma mensagem trabalhada? Ele dá os critérios. E esses critérios não são ter um mega edifício, ter multidão lá, ter gente, ter bandas espetaculares,
né, com 1000 instrumentos sonoros, ter fama, ter eventos, ter isso, aquilo. Não, esses não são os critérios principais. Pode ter isso, mas não é o foco, isso é secundário. Quais são os critérios de um lugar que contribui para a sua vida com Deus, para você ser um santuário de Deus? Ele diz, primeiro, a exortação, a pregação da palavra não tem origem no erro. Não tem origem no erro. Então isso é importantíssimo. A primeira coisa é você partir de um lugar que prega Jesus conforme Jesus é. Porque se você for num lugar que tem a placa lá, igreja cristã, e lá dentro só se prega o que os fariseus pregavam, os fariseus que mataram Jesus, é o que se ensina lá exatamente o que os fariseus viviam, há um problema. É uma exortação que tem origem no erro. Ou em qualquer coisa, em qualquer tipo de teologia que se crie. O certo é um lugar que a exortação não tem origem no erro. Segundo ponto, uma exortação que não tenha origem em motivos impuros. Ele falou, nós não temos ainda intenção de enganá-los. Esse segundo aqui exclui uma quantidade imensa de locais aí, infelizmente, hoje em dia. Porque dá dinheiro. Dá dinheiro. Se você souber as ferramentas e souber a mensagem que tem origem no erro, você ganha muito dinheiro. Eu e o pastor Wagner abdicamos disso, a gente não faz isso, apesar de a gente saber como fazer para ganhar muito dinheiro. A gente não opta por isso. Então, não haver a intenção de enganar. Ele falou, nos foi confiado o Evangelho, então é pregar o Evangelho. Esse é o critério principal, pregar o Evangelho. Não falar para agradar as pessoas, ele fala até de bajulação, mas a Deus. Então não negociar. Se a palavra de Deus diz X, não interessa se uma pessoa importante, ou rica, ou de renome, não vai gostar daquela mensagem, me desculpe. A gente vai pregar a mensagem de Deus, sem querer bajular pessoas, sem querer implorar pessoas ou negociar a palavra de Deus para atender aos critérios que aquela pessoa vem impor para continuar. Desculpe, não. E ele repete a questão de motivos impuros, dizendo, não usamos de pretexto para a ganância. Então, esse é um local em que você pode crescer como um santuário de Deus. Não tem origem no erro, nem intenções de enganar ou pretexto para ganância, pessoas que não negociam a palavra de Deus para atender, para bajular pessoas e que se pregue o Evangelho. Aqui a gente procura entregar isso para vocês. Agora, o verso 13 do capítulo 2. Também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Então, olha só, eles recebiam a palavra de Deus não como vinda de Paulo, de Apolo, de quem quer que seja, mas como vinda de Deus. Isso é essencial. Se a gente interpretar as coisas, não, essa aí é a opinião de X ou de Y, aí se perde o caráter e a dimensão espiritual, a dimensão do sublime, a dimensão do sobrenatural, do divino na mensagem. Porque eu tenho procurado pregar aqui, só versos das Escrituras e o ensino do Evangelho. Então esqueça a pessoa que está aqui, entenda, receba a palavra de Deus como ela verdadeiramente é, como palavra de Deus. Para que isso tenha o impacto de uma palavra de Deus e a realidade de uma palavra de Deus. Se você receber isso aqui como a opinião do pastor Rômulo, não vai ter efeito nenhum. Agora, se você entender, não, isso aqui realmente eu estou vendo, que é segundo Jesus, que é segundo o Evangelho, que é segundo as Escrituras, que vem de Deus e crer nisso, aí isso tem impacto. E ele diz que atua com eficácia em vocês, os que creem. Então a mensagem ela tem eficácia nos que creem. Ela atua com eficácia em vocês, os que creem. Então, a importância de receber e crer. Eu creio, é verdade, é evangelho, é segundo Jesus. E crer.
E isso vai atuar com eficácia, para produzir em nós o santuário que nós precisamos ser. Vamos finalizar aqui com o verso 12 de 1 Tessalonicenses 3. 3:12. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Não poderia deixar de ser, né, queridos? Uma igreja que é modelo também ter esse objetivo de amar. Esse sempre tem que ser o foco da nossa vida, queridos. Quanto mais amor, vai ter mais Deus na sua vida. Quanto mais você se encher dessa percepção, interpretar as pessoas segundo o amor, interpretar a sua vida segundo o amor, eu quero amar mais, eu quero desfrutar do amor dos outros mais, eu quero cercar as pessoas que eu cuido com amor, eu quero que elas se sintam amadas, eu quero me sentir amado estando perto delas. Quanto mais amor, quanto mais transbordar, veja como ele fala, crescer e transbordar amor. Que em 2021 você possa receber isso e possa viver isso, crescer e transbordar em amor. E comece isso de você. Comece você transbordando amor para os outros. Porque quando a gente age com ira, com raiva e ataca as pessoas, a resposta natural é vir o quê? Um ataque de volta. Ação, reação. Então, quando você ataca, quando você trata mal, quando você fala rispidamente, asperamente, quando você não dá um bom dia, quando você está de cara fechada, do lado de lá vai vir uma resposta igual. Agora, quando você cresce, transborda em amor, como a Bíblia nos diz, a gente vai constrangendo as pessoas. A gente fala um bom dia, a gente trata bem, a gente elogia, aquela pessoa começa a se sentir melhor, se sentir bem e começa a nos elogiar de volta. Aquilo que ela gostaria de falar e não fala porque está se defendendo de ataques ou do nosso mau humor, se a gente mudar isso e tratar bem as pessoas, do lado de lá vai começar a vir também coisas boas. A gente semeia, a gente planta e depois a gente colhe. Então a gente tem que fazer crescer no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente religioso, crescer e transbordar em amor. Cada vez mais as pessoas se sentirem bem por estar ao nosso lado, como se sentiam perto de Jesus. Mesmo os maiores pecadores, os mais desprezados, quando Jesus estava perto delas, elas se sentiam envergonhadas, se sentiam culpadas, mas não com medo. Se sentiam envergonhadas porque se sentiam tão amadas, tão queridas, tão abraçadas por Jesus, e elas se sentiam bem e deixavam o pecado, não sob ameaça, não porque eram desprezadas, mas porque eram amadas. Olha como é lindo, como a religião quer fazer as pessoas largarem o pecado, desprezando elas. Olha, você não é nada, você é lixo, você é ímpia, você é maligna, você é do diabo. E querem forçar as pessoas a largarem o pecado, desprezando-as. Que as pessoas ficarem tão envergonhadas de serem desprezadas para largar o pecado. Não é assim que o Evangelho faz, não é assim que Jesus fazia. Ele checava a pessoa imersa no pecado, ele a tratava bem, dava palavras de conforto, a pessoa se sentia bem, se sentia amada, tão amada, que se constrangia em relação àquele pecado e largava para ir para junto de Jesus, para ficar com ele, para ser como ele, para segui-lo. Como é diferente, né, queridos? Como Jesus é diferente. A palavra de Deus diz, Deus nos constrange pelo seu amor. Um morreu por todos, para que nós não vivamos mais para nós mesmos, mas para uns para os outros. Então é Deus que nos constrange pelo amor que Ele tem. Que a gente seja similar a Jesus, que a gente comece a constranger as pessoas maldosas ao nosso redor pelo amor que a gente escolhe viver. O amor tem que ser uma escolha de vida. Não algo ocasional, algo sempre, algo que nós vivemos. Isso é ser um adorador. Isso é seguir a Cristo.
Isso é viver a espiritualidade em espírito e em verdade, sendo santuário de Deus, segundo Jesus, segundo o Evangelho. Vamos ficar de pé, queridos? Que tipo de santuário você quer ser para Deus em 2021? Essa é uma construção sua, meu irmão. Sua. Outras pessoas e a palavra, enfim, a gente pode te dar o ferramental, podemos te ajudar. Mas o principal local de adoração, onde Deus quer habitar, onde Deus quer ser adorado, onde Deus quer ser vivenciado, onde Ele quer derramar da sua presença, é o seu coração, é a sua alma, é a sua vida. Ele quer estar com você. Jesus diz: eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Ele quer estar contigo sempre, Ele quer fortalecer o seu coração, Ele quer limpar você dos seus medos, das suas preocupações, Ele quer encher a sua vida com amor, esperança e fé, quer que você seja habitado, que você sinta a presença de Deus, que você se saiba amado por Ele. Se saiba amado. Primeira coisa em 2021 é você se saber amado. Se saiba hoje, tenha essa certeza absoluta de que você é amado. Porque podem dizer o que for, podem o mundo inteiro dizer o contrário. Deus diz e Deus quer você e Deus diz que você é amado. Você é amado por Ele. Então vamos já começar bem 2021 sabendo disso. Sabendo que Deus é por você, que Deus vai caminhar contigo. Receba esse Deus no seu coração. Porque eis que eu estou à porta e bato. Ele está batendo, queridos, no seu coração. Ele está batendo. Isso não precisa ser revelado, isso foi escrito, que Ele está batendo no seu coração. Ele quer entrar para fazer de você um lugar lindo, um lugar de adoração. Porque o sagrado não são os tijolos, o sagrado é você. O sagrado é você. Isso está escrito, tá? Não estou tirando da minha cabeça. O sagrado é você. Está escrito que aquele que destruir o santuário de Deus, que é o seu corpo, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus é sagrado. Então você é sagrado. Você é importante para Deus. Deus se importa com você. Deus quer você. Deus morreu na cruz por você. E esse ano de 2021 nós podemos ser um templo maravilhoso para Deus. Um templo espetacular. Um templo que põe Jesus em primeiro lugar. Um templo cheio de fé, esperança e amor. Um templo que recebe a palavra de Deus com alegria. E que quer cada vez mais crescer no Evangelho. Irmãos, que nós venhamos ser espirituais. Que nós venhamos a ter esse fervor, essa alegria da salvação, essa alegria de estar com Deus. Os momentos de intimidade, os momentos de você com Deus, sem ninguém, só você e Ele, só você e Ele. Ele quer estar contigo, Ele quer falar contigo, Ele quer ouvir a sua voz. O Deus do universo, que não habita em templos feitos por mãos humanas, quer ouvir a sua voz. Ele habita com um quebrantado e contrito de coração. Se você tem esse coração agora quebrantado, saiba-se a habitação de Deus. Saiba que é isso que Deus valoriza. Deus quer pessoas, Deus quer você, Deus valoriza você. Por isso quer construir em você um lugar tão lindo, tão cheio de amor. Você ser um paraíso. As pessoas que, nossa, nós perdemos o paraíso, a gente não habita mais no Éden. Você pode ser um paraíso, permitindo que toda a vontade de Deus se cumpra, permitindo que todos os valores de Deus sejam vividos. Se nós vivermos segundo o Evangelho, mais nós seremos um paraíso para as pessoas ao nosso redor. Pai, faz essa boa obra em nós, Senhor.
Nós precisamos da Tua palavra, nós precisamos da Tua direção. Nós precisamos que o Teu Espírito nos encha cada dia. Nós precisamos que o Senhor vá arrancando de nós tudo aquilo que não é segundo Jesus. Arranca, Senhor, e põe mais de Jesus. Não é para tirar e ficarmos sem nada. Queremos ser cheios de Jesus, aprender de Ti, que é manso e humilde de espírito, para que nós venhamos encontrar descanso para as nossas almas. Precisamos descansar em Ti, Senhor. Precisamos do Senhor, de um fardo que seja leve, de um jugo que seja suave. Então vem trabalhar no coração de cada um dos Teus filhos. O Senhor sabe o quanto precisamos ser transformados, quanto precisamos ser renovados, o quanto precisamos ter a mente de Cristo. É só o Senhor que pode fazer esse milagre. Só o Senhor que pode fazer esse milagre. Faz, Senhor, porque esse é o maior dos milagres. Nos tornar a imagem e semelhança do Senhor, crescemos em Ti. Senhor, 2021 está diante de nós. Tivemos um ano desafiador em 2020, chegamos até aqui. E agora que o ano de 2021 seja de recomeços, de reconstrução, de fortalecimento, de crescimento, de transbordar. Crescer e transbordar. Crescer e transbordar. Crescer e transbordar. É isso que o Senhor quer fazer em nós, né, Pai? Então faz isso em nós, na Tua misericórdia e na Tua graça. Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.